Olá! No meu gauchês, que me é peculiar, eu pergunto: e aí, gurizada, todos bem? Você sabe por que a gente, com muita vaidade e que não honra suas promessas, se sente inseguro e insuficiente? Então eu vou explicar os pensamentos distorcidos comuns para toda aquela pessoa que tem baixa confiança. Eu sou Rosicler Rossi e você está no canal Mentes Quentes. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Não existe nada mais destruidor em nossas vidas do que nos sentirmos inseguros e com baixa confiança. E quando isso acontece, muitas das nuances da nossa vida acabam sendo contagiadas e prejudicadas. Neste vídeo eu vou fazer algumas provocações para você que me assiste, mas também explicar como você pode ser uma pessoa mais segura, sempre com uma dose generosa de otimismo e uma dose ainda superior de realismo. Vamos fazer uma analogia. Se você marcar com um profissional um concerto aí na sua casa, pode ser um eletricista, um encanador ou um pintor. E essa pessoa marca com você determinado dia, determinada hora para iniciar aquela obra. Porém, nesse dia marcado, a pessoa simplesmente não aparece, nem sequer lhe dá alguma satisfação ou lhe avisa. Você, então, muito chateado, liga para este profissional e tenta compreender as desculpas que ele lhe deu. E, ok, aceita e remarca para um outro dia. E aí, supondo que nesse segundo dia você novamente espera o profissional, mas ele mais uma vez queima com você e não aparece. Certamente você há de ficar muito chateado, perde a confiança nessa pessoa e decide buscar um outro profissional que possa executar aquela obra. Pois bem, então eu lhe devolvo a pergunta: o que você realmente acha que acontece quando você promete para si mesmo que fará algo ou que nunca mais fará algo, mas não cumpre? Você, por exemplo, promete que irá controlar a ingestão de alimentos hiperpalatáveis para perder peso, iniciando um programa alimentar, e você até tenta, você começa aquele programa, mas rapidamente desiste. Você se compromete a ir para a academia, mas nunca vai, nem mesmo começa. Você marca e determina um horário específico para uma leitura diária ou para estudar e sempre encontra uma desculpa e não cumpre o acordado. Você decide que irá deitar e acordar sempre no mesmo horário durante 7 dias da semana, seguindo o nosso famoso e poderoso ritmo circadiano, mas nunca consegue seguir esta rotina. Você até decide que irá manter o seu quarto organizado, roupeiro, gavetas, cama sempre arrumada e estendida ao acordar, e não mantém essa sua promessa nem mesmo na primeira semana. O que lhe parece ser diferente quando houve a quebra de confiança com o profissional que por 2 vezes consecutivas marcou ir até a sua casa fazer a obra e não compareceu? O que isso é diferente com todas as promessas que você faz para si mesmo e também não as cumpre? A bem da verdade, eu sou obrigada a lhe informar que não tem diferença alguma. A base para você se sentir inseguro nasce exatamente naquele momento quando você não honra as promessas, as metas, os objetivos, os planos que você traçou para si mesmo. Parece tão fácil quando você fez aquele esboço da meta e tão fácil também não cumprir e desistir. A cada promessa que você faz para si mesmo e não cumpre, está destruindo a sua segurança. Talvez, e certamente ao longo da sua vida, já tenha feito isso tantas vezes que mesmo sem perceber,
está totalmente inseguro porque você quebrou a confiança em si mesma, tal qual você já perdeu com outras pessoas que vacilaram com você em alguns compromissos, em algumas demandas, tal aquela obra que eu falei no início do vídeo. Cada vez menos você valoriza a sua capacidade de realizar as coisas e vai começar a se sentir incapaz e insuficiente. Acho importante ressaltar que, via de regra, tudo isso que eu estou falando não é tão consciente assim. Eu quero me sentir insegura, eu vou me boicotar e não vou cumprir a meta. Não é tão consciente e nem tampouco nasce isso de um dia para o outro. São inúmeros eventos que vão se acumulando nessa fileira que você vacila consigo próprio e de forma tão frequente que, quando perceber, destruiu sua confiança e sua capacidade de executar, sua capacidade de construir, sua capacidade de iniciar algo novo, de assumir desafios, mesmo aqueles simples, como, por exemplo, manter o quarto organizado. Autoeficácia é o nome que nós damos para a confiança na própria competência. Quando você promete que fará algo, então você precisa parar de falhar com você mesmo. Ou seja, prometeu, cumpriu. Simples assim. Traçou um plano, execute. Não é negociável. Decidiu que aquela atividade é importante, que você transforme em uma rotina, em um hábito, então não é mais uma promessa e passa a ser uma regra. E regras foram feitas para serem cumpridas e não negociadas e não postergadas. E, sobretudo, pare com o romantismo, que para fazer algo você precisa sempre estar empolgado, motivado, cheio de energia. Isso até pode realmente acontecer nos primeiros ensaios, nos primeiros episódios. Eu marco a academia, os primeiros dias eu estou muito empolgada. Mas cedo ou tarde vai desaparecer, isso é natural, e nem assim você pode desistir daquilo que você honrou um dia como uma promessa. Dependa mais do seu comprometimento do que da sua euforia. Quantas vezes acordamos com baixa energia, indispostos para trabalhar, sem a menor vontade de sequer levantar da cama? Mas pensem, mesmo assim, com sangue nos olhos, levantamos e seguimos para cumprir nossas atividades do trabalho. Até porque o meu sustento depende do meu trabalho. De modo que eu preciso levantar, preciso me arrumar, preciso me dirigir ao trabalho e ainda chegar no horário. Então, com ou sem vontade, com alta ou baixa energia, independentemente da minha euforia e entusiasmo, levantamos e vamos para o trabalho. A empolgação importa pouco, compromisso importa muito. Se você está falhando com as suas promessas, então certamente é porque você está ancorado na empolgação e não no compromisso com aquilo que você quer construir para a sua vida. Você está esperando estar empolgado para executar algo. A equação é bem simples para você me entender. Empolgação e motivação são processos emocionais. Emoções oscilam, elas variam para cima e para baixo, porque elas não possuem uma constância absoluta. Estou empolgada hoje, amanhã talvez não esteja. Me sinto mega motivada e energizada e daqui a pouco, por algum evento, não estou mais. Então, se você está dependendo de empolgação e motivação para honrar as suas promessas, está se colocando em uma posição vulnerável, a ponto de desistir ou nem sequer iniciar aquilo que em certo momento você pontuou como super necessário, importante,
o que faria de qualquer forma, porque você nomeou aquilo como uma rotina. Esse foi o motivo pelo qual eu iniciei o vídeo falando de uma dose generosa de otimismo e uma dose ainda superior de realismo. Este realismo me denota de que eu não posso esperar e estar ancorado na emoção, na vontade de ter energia, na vontade de ter euforia. Fazer controle alimentar é desafiador. Manter uma gestão financeira rígida é bastante complexo. Todo dia estar em uma atividade física é bastante puxado. Mas nada disso precisa de empolgação ou sequer mesmo de motivação para você honrar. Vejam, se eu antes comentei que trabalhar é uma questão de sobrevivência para nós e por isso cumprimos rigorosamente com ou sem energia, independentemente da motivação ou da euforia, quem disse que não é o mesmo com um programa alimentar? Com o estudo, com as atividades físicas, com um controle financeiro pessoal e até mesmo da família. Será que tudo isso também não representa a sua sobrevivência com a sua saúde emocional, física? E isso, gente, vale para qualquer coisa que você em algum momento se dispuser a fazer. Aquilo que você se propõe vai se encaixar exatamente nesse cenário que eu estou relatando. Inicialmente, a empolgação pode ser a mola propulsora que o faz honrar o combinado. E isso é bacana, mas num determinado momento, esta empolgação vai embora. E você precisa encarar que se nomeou como algo a ser executado é porque é importante para você. Importante e fundamental para você se tornar a pessoa que quer, se tornar a pessoa que um dia você planejou, para viver como você deseja, para alcançar aquele plano, aquela meta ou aquele objetivo. Se você indicou que aquilo era importante, é para que tudo isso tenha prosperidade. Se você levar com seriedade tudo aquilo que se comprometeu, sem esperar motivação, para honrar a execução ou simplesmente vou fazer, verá que sua vida se tornará, primeiro, mais próxima do roteiro que você mesmo criou. Segundo, sua confiança, seu senso de competência, de suficiência, passa a ser uma realidade para o seu cérebro. E isso é fantástico. E aqui cabe uma dica, uma prática que todos nós precisamos repensar. Existem aquelas promessas que nós fazemos que são inexequíveis. São além daquilo que eu posso executar. Supondo que você já não leia um livro há muitos anos e aí do nada você se compromete a ler um livro a cada 2 dias. É muito provável que não irá honrar esta promessa. Não apenas por falta de empolgação, mas porque ler um livro a cada 2 dias, supondo que você trabalhe 9 horas por dia e tenha a família e tenha a faculdade, é praticamente impossível que não lhe falte tempo para essa leitura, que lhe renda ler um livro a cada 2 dias. Promessas grandiosas demais para a sua realidade aumentam demasiadamente a probabilidade de furar com os seus planos. E este vacilo, em algumas situações, vai lhe trazer muita frustração. Então, dê passos realistas para efetivamente cumprir a promessa feita. Se você vai iniciar uma academia, então comece 3 vezes por semana, 1 hora por dia. Se você é uma pessoa sedentária há mais de 10 anos, assistiu um vídeo na internet que fazer atividade física é altamente benéfico. E aí você resolve ir para a academia, domingo a domingo, 2 horas por dia de treino.
Gente, a empolgação faz com que essa pessoa até acredite que isso seja possível de executar. Até porque existem fundamentos, existem pessoas que vão à academia de domingo a domingo e seria ótimo e que até treinam 2 horas. Mas alguém que está há tanto tempo numa vida sedentária, olhem o tamanho dessa promessa pelo histórico dessa pessoa. Muito provavelmente ali na primeira, na segunda semana e na sequência irá furar alguns dias, talvez já não sejam mais 2 horas e comece a encontrar desculpas e justificativas e não irá. Na contrapartida, acreditando mesmo naquele vídeo que assistiu, no poder da atividade física, se a pessoa fizesse metas específicas para os primeiros 6 meses, mesclando 2 dias de academia por semana com um treino de 1 hora e, digamos, 3 dias de caminhada por 40 minutos. Vocês vão de convir que seria uma meta mais exequível, que o volume dessa promessa se tornaria facilmente cumprido. E aí, na sequência, passados estes 6 meses, em que essa rotina realmente se cumpriu, inegociável, cadenciada, então a pessoa poderia começar a introduzir talvez mais dias de academia, mais tempo, até com mais credibilidade, segurança e determinação no seu poder de executar. Eu costumo dizer isso para muitas pessoas e é uma frase que é um clichê que deveríamos todos nós pensarmos. A questão na vida é exatamente o inverso daquilo que o nosso cérebro delirante encena em alguns momentos. Os hábitos que foram nomeados como importantes para algum viés da sua vida não podem estar vulneráveis a outros episódios. Então eu briguei com o meu marido, portanto, hoje eu não vou à academia. Ora, o que a academia fez de ruim para você não ir hoje? Ah, eu estou sem cabeça. Por se sentir desequilibrado, é exatamente o inverso que você deveria fazer. Aí sim você precisa investir na sua rotina para uma saúde mental, para fomentar o equilíbrio, o pensamento lógico, para que você tenha mais condições de tratar sim aquele problema original, discutir com meu marido. Ao contrário, você acaba ficando com 2 problemas: a discussão com o marido e a quebra de confiança por não honrar uma de suas promessas, ir na academia. Então, a regra ouro para conquistar a segurança é ter disciplina com todas as suas promessas, sejam em dias bons ou em dias ruins, sem depender da empolgação ou da motivação, que sempre pode e certamente será passageira. A segunda questão sobre insegurança é sobre ego inflado. Aquela pessoa que tem uma percepção extremamente vaidosa no quesito de estar sempre sendo observada, de estar sempre sendo criticada, julgada pelos outros, ser por vezes até mesmo substituída, e isso lhe gera muita tristeza, muito mal-estar. Esta pessoa tende a se sentir encurralada, que é praticamente inevitável estar sempre insegura. Então, existem pessoas que desenvolvem uma fragilidade emocional a tal ponto que, mesmo ciente de que participar de um evento, estar em algum lugar, lhe traga benefícios, o simples fato de parecer estar sendo julgada, saber de que alguém poderá estar lhe criticando, a menor probabilidade de se expor faz com que essa pessoa se sinta insegura e abdique do evento. E ela ainda justifica: estou totalmente inseguro. Vejam que aqui a insegurança tem nome e sobrenome. Eu não quero ser avaliada, julgada, comparada, criticada.
É quando, por exemplo, você tem uma entrevista de emprego num local que sempre foi o seu sonho trabalhar. Você esperou por aquele momento de ser chamado para uma entrevista. E aí você começa o seu cérebro lhe trazendo algumas conjecturas de que talvez lhe façam perguntas que você não saiba responder, e isso até pode realmente ter alguma probabilidade. Ou ainda você já assume a posição de derrotado, acreditando que não, a vaga não é sua, a entrevista talvez seja pro forma, já tenha uma pessoa a ser contratada. E aí, depois de todas essas argumentações delirantes do seu cérebro, você decide: não irei na entrevista. Volto eu aqui na dose de otimismo com uma dose dupla de realismo. O otimismo fortalece a possibilidade que existe sim de você ir para a entrevista, conseguir a vaga, ser contratado. Não fosse isso, não teriam lhe marcado para uma entrevista. E o realismo é que sim, existe uma entrevista justamente para que aquele recrutador lhe observe, façam questionamentos, compare você com outros candidatos que possam ou não ser mais aderentes ao perfil da vaga. Você está se complicando quando, por excesso de vaidade, você se torna frágil diante de críticas e negativas e não se dá o direito de vivenciar situações que podem ser favoráveis. Você as descarta sem mesmo dar a chance do universo conspirar a seu favor. Você até pode não controlar o que sente, mas você controla o que faz com aquilo que sente. Você pode colocar gasolina na emoção e virar um incêndio, prejudicando várias áreas da sua vida. Ou você poderá decidir pegar um extintor e amenizar aquela emoção que lhe traz maiores prejuízos. O bacana disso é que quando você se treina a receber críticas, a ser analisado, a ser observado, a ouvir negativas, reconhece que muitas pessoas podem não gostar do seu jeito, não lhe aprovar para determinado ponto, trabalho, evento e até mesmo às vezes desejarem não estar com você. E usando o extintor, você poderá tratar isso como o percurso natural da vida e que ainda assim você tem potencial, capacidade, possibilidades e que todo este histórico negativo não define a sua pessoa de forma absoluta e irrestrita. Talvez defina aquele evento, aquela pessoa com a qual você se relacionou, mas não a vida. E da próxima vez, como você usou um extintor para não inflar ainda mais este cenário, da próxima vez que você viver situações similares, as suas emoções estarão mais e mais controladas e sua segurança começa a ficar inquebrantável. Mas o inverso também é verdadeiro. Quando repetidamente você se sente incapaz, inseguro, diante de críticas e vaias a cada episódio, sua confiança em si mesmo vai ficando mais e mais comprometida. Por favor, pessoal, limpem as lentes com as quais vocês estão vendo o mundo, estão vendo as pessoas ao seu redor. Cuidado com o ego inflado. Você não é o centro das atenções. Você tem muitas facetas especiais e atraentes para algumas pessoas e não para outras. Para alguns eventos você é a pessoa certa, para outros você não é. Quem lhe critica ou lhe nega algo, certamente tem os seus motivos, as suas histórias, os seus critérios. Trate com suavidade estas questões. Não sobrecarreguem seus pensamentos com aquelas emoções de inferioridade ao receber uma frustração. Melhore suas condições, foque em seu desempenho e siga
Siga construindo a melhor versão de você mesmo, adoçando a autossegurança com o seu esforço e não incendiando com reações de baixa autoestima. E por fim, se você realmente deseja ser confiante, faça por merecer. A vontade de sermos confiantes passa pela nossa atitude. Tenha respeito por si próprio, cumprindo as promessas que fez quando definia comportamentos, hábitos, rotinas que são importantes. Faça as pazes com a rotina. Rotina não é um castigo. Rotina é o roteiro da sua vida. Até o próximo vídeo.